Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no texto de Jonas, capítulo 3. Jonas 3. Nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 ao 10. A palavra de Deus diz, Jonas capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Vamos orar novamente. Senhor, obrigado por esse tempo de exposição da Tua Palavra, que nesse momento a Tua Palavra seja pregada com temor, tremor, com fidelidade, que essa Palavra venha de encontro aos nossos corações, nos transformando à luz do Teu caráter, que a Tua Palavra seja o centro dessa igreja, o centro desse culto, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom, nós estamos dando continuidade hoje à nossa série de exposições sobre o livro do profeta Jonas. Nós já fizemos o capítulo 1 e o capítulo 2 nas 2 primeiras mensagens, e agora nós vamos entrar no capítulo 3, e depois nós só teremos mais um capítulo, mais uma ministração para o fim dessa série. E hoje, estudando o capítulo de número 3, nós veremos mais uma etapa da caminhada do nosso profeta Fujão, onde, como nós vimos no capítulo de número 2, se arrependeu do seu pecado, se arrependeu da sua desobediência e agora está disposto a finalmente seguir a vontade do Senhor, a obedecer o chamado que o Senhor o deu. Nós vimos no último capítulo que após Jonas ser lançado ao mar por causa da sua desobediência, Jonas chegou à beira da morte. Jonas descreve a sua experiência ao ser lançado no mar e ao começar a afundar. E ele descreve que ele viu e ele se sentiu no Sheol. Nós vimos que o Sheol é a morada dos mortos. E ele sentiu como se os ferrolhos, os portões do reino da morte, né, da morada da morte, tivesse se fechado diante dele, que ele realmente, aqueles eram os últimos momentos da vida dele. Mas nós vimos que Deus salva em sua misericórdia o profeta Jonas, enviando um grande peixe que vai lá e engole Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse animal. Lá dentro, Jonas, como nós vimos no capítulo 2, faz uma linda oração
reconhecendo a soberania, a misericórdia de Deus, agradecendo a Deus pela salvação que aconteceu com ele, fazendo algumas constatações sobre a pessoa de Deus e o seu caráter, que nos trouxeram importantes ensinamentos na nossa última ministração. E como resumo e ponto alto e central do livro de Jonas, nós vemos Jonas fazendo uma declaração que nós vimos ser muito importante, que é: a Deus pertence a salvação. Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer. E isso é muito importante para nós. Jonas, então, ressalta a misericórdia de Deus, que é abundante e está disponível a todos os que se arrependem e vão em sua direção. E o capítulo 2 termina com Jonas sendo vomitado pelo peixe em terra firme, a salvo, de volta à vida. E nós veremos agora, no capítulo 3, o que Jonas faz em seguida, após ele ser devolvido à terra firme. E poderemos observar que o profeta finalmente para de fugir da presença de Deus. Ele para de tentar, pelo menos, porque ele viu que não era possível. E ele vai finalmente em direção a Nínive para pregar aos assírios. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir esse capítulo em 4 partes. Em primeiro, nos versos 1 e 2, nós vamos ver sobre o chamado de Jonas. Depois, nos versos 3 e 4, nós vamos ver a resposta de Jonas frente a esse chamado. Nos versos de 5 a 9, nós veremos a resposta dos ninivitas à pregação de Jonas. E por último, em quarto lugar, no verso 10, nós veremos a resposta de Deus frente à resposta dos ninivitas. Então, vamos começar falando sobre o chamado de Deus no verso 1 e 2. Vamos ler de novo esses 2 versos. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, logo após Jonas ser devolvido à vida, ao ser vomitado pelo peixe em terra firme, o profeta ele recebe um novo chamado da parte de Deus. Mas nós podemos observar aqui que esse chamado, na verdade, ele não é nada novo. Deus, ele apenas repete a mesma ordem, o mesmo chamado que ele já havia dado a Jonas lá no capítulo 1. Na verdade, o capítulo 1 e o capítulo 3 de Jonas são muito parecidos em sua estrutura e no agir de Deus. Nós veremos, na verdade, que a diferença entre esses 2 capítulos é a resposta de Jonas. É como Deus responde ao chamado do Senhor. Então, se puder projetar, eu fiz uma comparação entre os 2 capítulos, capítulo 1 e o capítulo 3, nos primeiros 2 versos. Nós vemos que no capítulo 1, no primeiro chamado de Jonas, começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas. Enquanto no capítulo 3, a mesma coisa acontece. A palavra do Senhor veio a Jonas, só que agora pela segunda vez. E no verso 2, nós vemos o chamado no capítulo 1. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Enquanto no segundo chamado, no capítulo 3, Deus repete as mesmas palavras, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então, com essa comparação, nós podemos ver que Deus ele apenas repete a sua ordem. Deus, ele demonstra que ele não mudou os seus planos, ele não mudou a sua vontade. Ele ainda quer que Nínive receba a sua mensagem. E ele ainda quer que Jonas seja o mensageiro. Então, Deus ele não muda os seus planos, ele mantém a sua ordem e a sua vontade. E a primeira mensagem, o primeiro ensinamento que nós podemos retirar desse texto, logo nesses 2 primeiros versículos, é que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. O nosso Deus dá uma oportunidade para Jonas agora de começar tudo de novo, a voltar ao começo. Deus ele é tão misericordioso que mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo depois de tudo que Jonas fez, ele ainda dá uma nova chance para Jonas servir o seu reino.
É como se Deus olhasse para Jonas e dissesse: tá, agora vamos começar novamente. Vamos do zero. E é por isso que ele repete as mesmas palavras. É como se ele dissesse: ó, vamos esquecer do que aconteceu. Você já foi perdoado. Então vamos começar do zero, como se aquilo nunca tivesse acontecido. E sabe uma verdade bíblica que não só nesse texto aqui, mas em muitos outros, nós observamos e deve trazer paz ao nosso coração? É que Deus, ele é tão compassivo e ele é tão misericordioso que quando nós nos arrependemos e nós recebemos do perdão dele, ele se esquece dos nossos erros e ele não guarda rancor de nós. Deus, ele se esquece, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoas do nosso pecado. Deus simplesmente não guarda rancor contra pessoas que se humilharam e lhe pediram perdão por intermédio de Cristo Jesus. Isso que é o perdão do Senhor. Sabe, Deus, ele não tem problema com isso. Somos nós, em nossa humanidade caída no pecado, que gostamos de lembrar dos erros do passado. Nós é que gostamos de visitar erros, pecados, problemas que aconteceram no passado e que já foram resolvidos. Quantas vezes nós já ressuscitamos um erro do passado em uma briga de casal, por exemplo? Quantas vezes você está lá discutindo com seu cônjuge, com seu namorado, e você lembra de algo que aconteceu e você ressuscita aquele erro da pessoa, você lembra de um pecado? Quantas vezes você já foi acusado de algo que já foi perdoado e que já foi resolvido há tanto tempo, mas ainda assim as pessoas insistem em colocar esse peso e apontar o dedo para você por algo que já foi resolvido, que já foi perdoado? E isso não acontece somente nos nossos relacionamentos interpessoais, mas também o relacionamento que nós temos com nós mesmos. Quantas vezes você mesmo se acusou dos erros do seu passado? Quantas vezes você se condenou por causa de pecados que você sabe que já foram perdoados na cruz por Jesus? Mas o nosso Deus não é assim. Miqueias capítulo 7, verso 19, diz a respeito do Senhor: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, esse mar é aquele que os cristãos costumam chamar, não sei se você já ouviu essa expressão, mas o mar do esquecimento do Senhor. O lugar onde Deus lança os nossos pecados. E um lugar onde o Senhor não volta para pegar nada de lá. Ele simplesmente se esquece. É como se Deus se esquecesse da existência desses erros que foram lavados pelo sangue de Jesus. Isaías 43, verso 25, diz também: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, eu não me lembro. O Senhor falando isso. O próprio Deus escolheu nos revelar essa verdade maravilhosa a respeito de si mesmo, para que não vivêssemos uma vida de acusação debaixo da justiça misericordiosa do Senhor. O próprio Deus nos afirma que Ele não se lembra do seu pecado que foi perdoado. Ele não se lembra. Esse é um fardo que nós não precisamos carregar como filhos de Deus. Porque Cristo carregou por nós naquela cruz. E por isso, nós precisamos ter em mente de que um pecado perdoado é um pecado esquecido. Essa é uma realidade que nós precisamos guardar no nosso coração. O nosso Deus é aquele que diz que faz novas todas as coisas. Deus fez isso com Jonas e Ele também faz comigo e com você. Não deixe que os erros do seu passado, que já foram perdoados em arrependimento diante do Senhor, venham te atormentar. Não faça isso com você mesmo, não faça isso com outras pessoas e também não deixe que outras pessoas façam isso com você. Quando vierem te acusar de um erro, de um pecado que você já
derramou diante do Senhor em humilhação e pedindo perdão e arrependimento, se lembre de que um pecado perdoado é um pecado esquecido. Então você não precisa ligar para o que essa pessoa está falando. Se lembre de que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A experiência de Jonas, ela nos revela o perdão e a graça de Deus. Então, se você está fugindo da vontade de Deus para a sua vida, assim como Jonas fez, saiba que o Senhor pode te alcançar pela segunda vez, permitindo que você tenha um recomeço e usando a sua vida a serviço dele e da sua igreja. Porque o nosso Deus é um Deus que restaura e reenvia os seus filhos que caíram no meio da jornada. Ele estende a mão, ele nos levanta, nos capacita e nos envia de novo para que possamos servir a ele e a sua igreja. Voltando para o texto, Jonas, como nós vimos até agora, ele errou, ele fugiu de Deus, ele se recusou a apresentar o amor e a compaixão do Senhor pelos ninivitas. Deus o disciplinou em amor, o conduzindo em sofrimento e em dificuldades para que ele fosse levado ao arrependimento. E então Jonas colocou seus olhos novamente no Senhor e recebeu uma segunda chance. Vamos ver agora como que Jonas respondeu a essa segunda chance, a essa oportunidade de recomeço que ele recebeu. Vamos ler sobre a resposta de Jonas nos versos 3 e 4. Diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então vamos fazer uma nova comparação entre o capítulo 1 e o capítulo 3 de Jonas, se puder projetar a outra parte. Então vamos comparar as respostas de Jonas nos 2 capítulos, nos 2 chamados. No primeiro capítulo, nós vemos que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Enquanto no capítulo 3, nós vemos que Jonas também se levantou, mas agora ele foi até Nínive segundo a palavra do Senhor. Nós podemos ver que o profeta, tanto no primeiro quanto no segundo chamado que ele recebe de Deus, ele se levanta para tomar uma atitude. Ele faz alguma coisa, ele não fica lá parado. Mas a diferença é que na primeira vez ele escolheu desobedecer o Senhor. Ele escolheu fugir do Senhor. Enquanto na segunda vez ele se levanta para obedecer o Senhor, para pregar a palavra do Senhor. A resposta de Jonas mudou do primeiro para o terceiro capítulo. Antes, Jonas fugia da presença de Deus. Agora, ele obedece a palavra do Senhor. E mais uma vez, observando isso, nós precisamos pensar o que aconteceu no intervalo dessas 2 respostas. Nós já vimos nas últimas ministrações que o que acontece com Jonas é que ele passa por um processo de disciplina da parte do Senhor. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 12, verso 11, e ele nos lembra que em primeiro momento, a disciplina do Senhor aplicada sobre as nossas vidas não é motivo de alegria, mas é motivo de tristeza. O autor de Hebreus nos diz isso. Com certeza para Jonas, no momento em que ele estava no meio da tempestade, toda aquela confusão, e ele foi lançado ao mar e ele quase morre, naquele momento ele não estava sentindo alegria. Aquela disciplina do Senhor foi um motivo de tristeza. Mas o autor de Hebreus diz esse mesmo verso que mais tarde a disciplina do Senhor produz frutos de paz e de justiça nas nossas vidas. Em primeiro momento, pode ser que a disciplina do Senhor, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, seja algo ruim. Porque é um sofrimento, é uma provação, é uma aflição. Mas em segundo momento, quando nós perseveramos no sofrimento,
quando nós aprendemos na disciplina aquilo que o Senhor queria nos ensinar e nós nos transformamos da forma com que Ele queria que fôssemos transformados, nós produzimos um fruto de paz e um fruto de justiça. E o autor de Hebreus vai continuar no verso 12, dizendo: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O autor de Hebreus, ele nos encoraja a passar pela disciplina do Senhor, confiando que a disciplina do Senhor é em amor e que Ele faz com o propósito de nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. De fortalecer a fé, de fortalecer a obra da salvação no nosso coração. E por isso nós precisamos levantar as nossas mãos cansadas e fortalecer os nossos joelhos vacilantes. Foi isso que aconteceu com Jonas. Deus, ele trabalhou o coração do mensageiro. Ele trabalhou o coração de Jonas. E Jonas aprendeu a obediência através do sofrimento. Foi assim que Jonas aprendeu a obedecer, através do sofrimento. Olhando para o texto, nós vemos que é descrito a cidade de Nínive como uma cidade importante diante de Deus. Essa expressão, ela significa que era uma grande cidade, uma cidade populosa, uma cidade influente. Eram necessários 3 dias para percorrer toda a cidade. Era uma das maiores cidades do mundo antigo. O profeta Naum chamava Nínive de a cidade rainha. Tamanha era a grandeza dessa cidade, a maior cidade do reino assírio. E o profeta, então, transformado o seu coração depois da disciplina do Senhor, ele finalmente chega na cidade de Nínive e começa a pregar a mensagem. Mas ele prega uma mensagem muito interessante. Ele percorre Nínive dizendo: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Essa é a mensagem dele. Essa é a pregação de Jonas. Agora imagina a cena. Imagine que você é um assírio, um ninivita, habitante de uma grande cidade, parte de um povo que está em ascensão mundial, em poder. E você mora nessa capital, grande cidade, e chega um estrangeiro, um hebreu, todo estranho. Alguns historiadores afirmam e defendem a ideia que, por causa do tempo que ele passou dentro da barriga do peixe, então ele passou 3 dias e 3 noites, ele teve contato dentro do estômago do peixe com o suco gástrico do peixe. E devido à natureza ácida e às enzimas presentes no suco gástrico do peixe, os historiadores defendem que a pele de Jonas foi corroída e descorada por causa da acidez das enzimas desse suco gástrico, fazendo com que Jonas tivesse uma aparência totalmente pálida e asquerosa. É como se ele tivesse uma pele em decomposição. E aí você imagina, esse homem todo asqueroso, com uma pele como se estivesse derretendo, todo estranho, um estrangeiro, anda pela cidade dizendo a todos os habitantes que o Deus a quem ele servia, que os assírios não conheciam, iriam destruir a cidade dele em 40 dias. Imagina você, imagina qual seria a sua reação se você está andando aqui no centro de Santa Bárbara e aparece um cara estranho, com a pele toda derretendo, em decomposição, e olha para você e fala: Santa Bárbara vai ser destruída em 40 dias. O que você faria? Provavelmente você ia achar que o cara é um completo louco. Você não ia dar atenção para essa pessoa. Você não ia levar esse cara a sério. Você ia fugir dele, você ia atravessar a rua. Você ia olhar ele com desprezo. Porém, nós vamos ver que a resposta dos ninivitas foi muito diferente do que seria a nossa resposta. Mas Jonas, ele apresenta uma mensagem curta, dura e pesada. São apenas 6 palavras no original hebraico. Se pararmos para pensar, não parecia que Jonas estava muito de boa vontade lá. Não parecia que Jonas queria estar naquele lugar. Nós já vimos que não era a vontade dele ir pregar para os ninivitas. Beleza, ele se arrependeu de fugir de Deus e agora ele tomou o caminho da obediência. Mas isso não quer dizer
que no coração ele passou a desejar o arrependimento dos ninivitas? Que ele passou a desejar que os ninivitas fossem poupados da ira e do juízo do Senhor. Na verdade, nós veremos no capítulo 4, na próxima ministração, que ele ainda odiava os ninivitas. E mesmo obedecendo ao Senhor, ele ainda desejava que eles não se arrependessem e que o Senhor punisse aquela nação. Jonas, ele caminhou por um caminho que não era a sua vontade, mas ele fez isso por obediência, sabendo que era a vontade de Deus. E isso é algo a observar, isso é algo a se refletir, porque isso é meio que a definição de tomar a sua cruz, algo que Jesus nos orientou a fazer. É tomar voluntariamente sobre si um caminho que você não desejava, um caminho difícil. Porque qual é o desejo do nosso coração, pecador? É o pecado. É se render aos desejos carnais, é fazer o que tem vontade, é se render à nossa alma que é inimiga do Senhor, que é orgulhosa. Então tomar a sua cruz é você seguir por um caminho que a sua carne não quer, que a sua alma não quer, mas que você faz porque é a vontade de Deus e você quer ser obediente a Ele. Foi basicamente isso que Jonas fez aqui. O que ele queria mesmo é que os ninivitas fossem condenados. Parece até que ele pregou dessa forma direta, cheia de juízo e condenação, para que ninguém se arrependesse, para que ninguém abandonasse os seus pecados. Era para ter dado tudo errado. Mas nós vamos ver, e nós vimos além do texto, que a pregação dele foi um sucesso. Agora, antes de entrar na terceira parte desse capítulo, que nos mostrará a respeito da resposta dos ninivitas, eu quero levantar uma implicação a respeito desse texto e do contexto dessa história, que é muito importante para nós como igreja e que tem tudo a ver com a vida de Jonas. E essa implicação é a necessidade de sermos uma igreja missionária. Jonas foi um missionário, um grande missionário. Apesar de seus defeitos, nós veremos que a obra missionária dele deu muito fruto. Jonas era um missionário. Ele foi enviado por Deus para uma outra nação para comunicar a mensagem de Deus. Um missionário é alguém enviado pelo Senhor para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, com o propósito de fazer discípulos, de expandir o reino de Deus, de obedecer à grande comissão que Jesus deixou aos seus discípulos. Um chamado que envolve pregação do evangelho, testemunho prático do evangelho em contextos culturais diversos, dentro ou fora do seu país de origem. Mas a obra missionária, ela envolve um preparo teológico, um preparo de um caráter piedoso, de dependência do Espírito Santo, de uma ligação forte com a igreja de Cristo. Nós somos chamados a uma vida missionária. O grande missionário David Livingstone, um dos primeiros a adentrar a África para pregar o evangelho, ele tinha uma frase que se tornou uma frase muito conhecida entre os missionários, que é: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus, ele foi um missionário, ele saiu dos céus e ele desceu à terra e encarnou para pregar para a humanidade. A vida missionária faz parte da vida da igreja. Nós somos chamados para ser uma igreja que apoia e que investe em missões. Contando um testemunho pessoal, uma das fases mais importantes e impactantes da minha vida foi quando lá em 2016 e 2017 eu tranquei minha faculdade, me mudei, saí de casa e fui estudar sobre missões, estudar a palavra e viver uma vida de missionário. E Deus me levou para tantos lugares naquela época onde eu pude cooperar com a obra missionária aqui no Brasil, em lugares como a Amazônia, cidades de interior de alguns estados, assim como lugares com contextos culturais e contextos de igreja totalmente diferentes, onde há pouco acesso ao evangelho, pouco acesso a materiais como Índia, China, Indonésia, Nepal. E eu pude conhecer tantos irmãos da Igreja de Cristo espalhados pelo mundo e cooperar com a obra do Senhor em meio a essas diferentes
realidades. E mesmo após esse tempo, quando eu voltei para cá, eu considero que eu nunca deixei de ser um missionário, porque na verdade o meu campo missionário se tornou a minha própria cidade, onde Deus nos chamou para plantar uma igreja e edificar uma igreja bíblica, saudável, o reino de Deus aqui na região. E eu me considero sim hoje um missionário de Santa Bárbara do Oeste. Mas eu estou falando isso porque eu vivi essa experiência e eu sei o quão preciosa e o quão edificante para o reino de Deus é a obra missionária. Agora, a questão para ser uma igreja missionária, para apoiar e edificar a obra missionária, é necessário que você largue tudo e você vá para o interior da África, numa aldeia em Moçambique? Não. A obra missionária, ela é responsabilidade de todo cristão e de toda a igreja local, mas você pode contribuir com ela de diversas formas. Uma das formas que nós podemos cooperar com a obra missionária é através da nossa oração. Nós podemos orar pelos missionários que nós conhecemos, orar pelas missões ao redor do mundo, pelas famílias dos missionários, pelas necessidades que os missionários passam no campo, que são muitas. Nós podemos orar para que Deus levante e envie novos missionários para as nações. Nós precisamos orar pelos povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Nós precisamos orar pelos países do mundo onde o Evangelho é perseguido, onde a igreja do Senhor é uma igreja perseguida, onde existem pessoas nesse momento onde nós estamos aqui agora, cultuando ao Senhor, morrendo, sendo assassinadas, torturadas e presas por causa de uma declaração pública de fé em Cristo Jesus. Pode não ser a nossa realidade local, mas é a realidade de muitos ao redor do mundo. A igreja perseguida existe e nós precisamos orar por ela. Eu compartilhei hoje de manhã, mas eu gostaria de dar uma dica para você acessar depois, chegando na sua casa, o site da organização Portas Abertas. Não sei quantos conhecem, só procurar lá no Google, Organização Portas Abertas. E é uma organização que apoia a igreja perseguida ao redor do mundo. E nesse site você consegue obter as informações, as notícias. Existem lá a lista de um ranking dos países onde há mais perseguição ao evangelho e à igreja. E você pode ir lá orar especificamente por esses países, pelos missionários que estão lá. Então nós podemos cooperar com a obra missionária através da nossa oração. A segunda forma de contribuição é através de recursos financeiros. Nós precisamos doar para a obra missionária. Doar regularmente e generosamente. Seja para agências missionárias, diretamente para missionários que você conhece, para sustentá-los no campo. E também na sua igreja local, para que a obra das missões na sua região continue avançando. E aqueles que estão trabalhando na obra missionária, que estão trabalhando no ministério, no ensino da palavra, possam continuar se dedicando ao avanço do reino. Isso não é caridade, isso é investimento. Quando nós investimos em missões, quando nós usamos o nosso dinheiro para apoiar a obra missionária e a igreja, nós estamos fazendo um investimento. Isso fica para uma ministração, para uma outra ocasião, mas você sabia que Deus ele não te faz prosperar para que você construa o seu próprio reino? Deus ele te faz prosperar para que você seja um instrumento na edificação do reino de Deus. Se Deus está te abençoando financeiramente, saiba que é porque Ele quer que você invista na edificação do reino dele na terra. Esse é o melhor investimento que você pode fazer dos recursos que Deus coloca na sua mão. Na obra missionária, na igreja local. Esse é um investimento que não morre com você, mas tem consequências eternas. Onde um legado é deixado para esse mundo. Sabe, pode ser que você nunca pise uma outra nação para pregar o evangelho. Pode ser que você nunca vá realmente ao campo missionário para pregar o evangelho a lugares onde
o evangelho ainda não chegou, a nações perseguidas ou qualquer outro campo missionário. Mas pode ser que quando você apoia financeiramente, um missionário vai ser enviado, vai ser sustentado no campo. E quando você chegar no céu, você pode encontrar um irmão em Cristo que você nunca viu na vida. E ele vai olhar nos seus olhos e dizer: olha, por causa do seu apoio financeiro, porque você apoiou e investiu em missões, um missionário foi enviado até mim, no interior do Irã, do Sudão, da África. E eu pude ouvir a mensagem do Evangelho, ser impactado pela mensagem do Evangelho. Eu recebi da graça do Senhor, ouvi sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz. A graça me alcançou e hoje eu estou vivendo a eternidade junto ao Senhor. E você fez parte disso, apoiando as missões com os recursos que Deus te deu. A terceira forma que você pode contribuir com o apoio nas missões é na formação missionária, promovendo o ensino teológico da palavra, o ensino da Bíblia, ensinando e compartilhando sobre missões, preparando materiais para o campo missionário, ensinando e treinando missionários, encorajando missionários ao redor do mundo, fortalecendo a obra missionária na sua região. Esse é um apoio muito importante. E por último, a última coisa que você pode fazer para apoiar a obra missionária é, de fato, viver isso na prática. É ir até o campo missionário. Seja algo a curto prazo, a longo prazo, seja aqui no Brasil ou fora dele, em uma comunidade carente aqui da nossa região ou do outro lado do mundo, em um lugar rico, em um lugar pobre, que ambos precisam da pregação do Evangelho. Mas se Deus colocou isso no seu coração, vá. Vá até o campo missionário. O mundo precisa ouvir as boas novas de Deus. Se coloque à disposição do Senhor e cumpra o propósito dele para a sua vida. Fechando essa grande aspas sobre a obra missionária, vamos voltar ao nosso texto para ver como os ninivitas responderam à pregação de um missionário, que era o Jonas. Vamos ler o verso 5 a 9 de novo? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou até o rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Então, como nós observamos, o profeta, ele não tinha amor pelos ninivitas. Ele não foi pregar porque ele amava aquele povo, porque queimava no coração dele ver os ninivitas arrependidos e poupados da ira do Senhor. Na verdade, Jonas queria que eles queimassem vivos no fogo divino. Esse era o desejo de Jonas. Agora, o que acontece quando eles ouvem a pregação de Jonas? Eles creem em Deus. É quase inacreditável que com a mensagem que ele trouxe, com as circunstâncias que envolviam aquilo, isso tenha acontecido. Nós só cremos porque nós cremos no Deus do impossível. E nós sabemos, como vimos na última ministração, que a salvação pertence a Deus. Ele salva quem ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. O que acontece é que através da pregação de Jonas, o maior avivamento de todo o Antigo Testamento acontece entre os assírios. Milhares de pessoas se arrependeram dos seus pecados e deixaram a violência que havia em suas mãos. Isso é muito interessante porque é comum que algumas pessoas pensem que a efetividade da mensagem, a efetividade da pregação, a efetividade do evangelismo dependa do pregador. Dependa da unção que ele tem, do poder que ele carrega. Jonas não tinha unção nenhuma. Olha para ele, olha para o coração dele, olha
para os erros dele. E mesmo assim, ele protagonizou um dos maiores avivamentos da história. Deus utilizou de um profeta mal-humorado, de intenções duvidosas, para entregar uma mensagem de juízo e de condenação. E Deus alcançou seus objetivos. Para mostrar que ele não divide a glória dele com ninguém. Porque não dependia de Jonas. Jonas era apenas o mensageiro. Ele era apenas o receptor, o transmissor da mensagem. É claro que nós não devemos desprezar os meios e a preparação para comunicar o Evangelho. Nós devemos sim orar, estudar e meditar na palavra de Deus, buscar aprendizado teológico, nos preparar para o ato de pregar a mensagem, mas ainda assim, no final, a Deus pertence a salvação. Não depende de nós. Eu poderia vir aqui em um domingo, em uma exposição da palavra, e apresentar um sermão, uma pregação teologicamente impecável do Evangelho. Pregar com eloquência, de uma forma poética, maravilhosa. Eu poderia derramar o meu coração aqui no púlpito em lágrimas, declarando que só a fé em Cristo Jesus pode nos reconciliar com Deus Criador. Eu poderia trazer um sermão de uma interpretação impecável, um sermão com uma estrutura impecável, perfeita. E no fim, a obra é do Espírito Santo. Não ia depender de mim, porque é o Espírito quem transforma o nosso coração. Pode ser que venha alguém aqui e escute esse tal sermão. Pela primeira vez, ele escute o Evangelho sendo pregado. E ele volte para sua casa da mesma forma que ele entrou. Sem se arrepender dos seus maus caminhos. Sem confiar em Cristo Jesus. Mas aí, na semana seguinte, ele vai lá e ele escuta o Evangelho sendo pregado por uma vizinha. Uma simples senhora que nem ao menos sabe ler. Ou que nem mesmo terminou o ensino fundamental 1, que não pronuncia bem a gramática da língua portuguesa, que não tem eloquência nenhuma no falar, não sabe quem foi Lutero, Calvino, Tim Keller, John Piper, mas sabe quem é Jesus. E do seu jeito, comunicou as boas novas de forma completa a essa pessoa. E Deus havia decidido na eternidade passada que seria nesse momento, dessa forma, através dessa senhora, que o Espírito Santo romperia a resistência do pecado no coração dessa pessoa e trocaria o coração dela de um coração de pedra para um coração de carne, capaz de amar a Deus e de confiar a vida dele perfeitamente no Senhor. E ele se converteu, ele recebeu a salvação através da fé. Por isso, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos ter medo de compartilhar o Evangelho. Nunca diga que você não sabe pregar o Evangelho, que você não é capaz de evangelizar alguém, que você não sabe pregar para ninguém. Abra sua boca e compartilhe as verdades do Evangelho completo. O Evangelho completo, simples, mas fiel às Escrituras, da sua forma, mas confiando de que o resultado da obra é de Deus. Todas as vezes que nós vemos aqui, nós pregamos, nós damos o nosso melhor, nós estudamos, nós nos dedicamos, mas nós confiamos de que não vai depender de nós. Não é o quão bom eu sou, ou porque eu errei, ou eu falhei em algum aspecto aqui da minha pregação, porque é Deus quem faz a obra. É o Espírito que vai tocar o coração das pessoas. Então, através de Jonas, os ninivitas creram no poder de Deus e se arrependeram. O Evangelho do Senhor não fez acepção de pessoas. E a Bíblia diz que a pregação alcançou do menor até o maior. Até mesmo o rei de Nínive, o rei dessa grande e poderosa nação, se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais caríssimos, cheios de pedras preciosas e bordas de ouro, se cobriu de pano de saco, se sentou sobre cinzas e se humilhou perante a Deus, pedindo perdão, se arrependendo. Um avivamento extraordinário aconteceu. Estima-se que naquela época, na cidade de Nínive, existiam cerca de 600 mil habitantes. E a mensagem do profeta se espalhou por toda a nação.
Nós já ouvimos falar, nós já conhecemos e já lemos sobre grandes avivamentos na história da igreja. Grandes avivamentos nos Estados Unidos, na Inglaterra, avivamentos do país de Gales, grandes nomes como Jonathan Edwards, John Wesley, grandes avivamentos do século XX na China, na Coreia, na África. E estudando os avivamentos da história da igreja e os avivamentos descritos nas Escrituras, nós chegamos a uma importante conclusão: que avivamento não é barulho, avivamento não é um louvorzão, avivamento não são moveres de sinais e maravilhas, avivamento não é uma estrutura fantástica que nós olhamos e aos nossos olhos é algo maravilhoso. Nossa, isso aqui é um avivamento. Não. Avivamento bíblico, avivamento verdadeiro, é crença em Deus, mudança de vida, jejum, pano de saco, quebrantamento e arrependimento. Isso é o verdadeiro avivamento. É o avivamento que nós devemos almejar como igreja. Quando o rei de Nínive recebeu o avivamento interior e ele creu na pregação de Jonas, ele decretou sobre toda a nação jejum, pano de saco, clamor e conversão. E foi isso que aconteceu em Nínive. E ele diz uma frase aqui muito interessante no verso 9. E o rei de Nínive diz: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Quando existe um verdadeiro avivamento interior, quando existe o verdadeiro arrependimento, uma pessoa não exige o perdão de Deus como se fosse direito dele. Mas ele olha para Deus e diz: será que existe esperança para mim? Será que existe compaixão para um pecador miserável como eu? Essa é a postura em humildade, em humilhação daquele que entende o seu pecado frente a um Deus santo. E assim, Nínive, a nação cruel que matava, torturava, desmembrava os seus inimigos, que queimavam os inimigos vivos e humilhavam eles na hora da sua morte, abandonam os seus maus caminhos e a violência que havia em suas mãos e vão em direção a Deus e a uma reforma social com base na vontade do Senhor. Isso é um avivamento verdadeiro, um grande avivamento que aconteceu naquela nação. Diante dessa resposta de arrependimento dos ninivitas, vamos para o nosso último ponto, que é a resposta de Deus. No verso 10 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então Deus, frente ao arrependimento da nação, ele atende à oração dos ninivitas, ao conduzi-los nesse avivamento, nesse arrependimento, e ele se arrepende, ele muda de ideia sobre o juízo, sobre a ira que ele iria derramar contra aquela cidade. Aqui, essa expressão se arrepender, mudar de ideia, é uma ferramenta linguística que os autores da Bíblia usam para facilitar o entendimento, que se chama antropopatismo. O que isso significa? É você atribuir a Deus, o autor bíblico atribui a Deus sentimentos, ações e características humanas, para facilitar o entendimento do leitor. Mas, se nós observarmos de verdade e da forma como Deus age, tudo que a Bíblia nos ensina, nós percebemos que Deus, ele nunca se arrependeu. Ele nunca mudou de ideia. Na verdade, do ponto de vista da eternidade, tudo isso sempre esteve nos seus planos soberanos. E Deus utilizou de causas secundárias para concretizar seus planos eternos. Ou seja, Deus, em sua soberania eterna, ele sempre quis salvar os ninivitas. Sempre. E ele conduziu a história em seus detalhes para que isso acontecesse. Um Deus misericordioso que não tem prazer na destruição dos seres que ele criou. Deus não ia ter prazer algum em derramar juízo sobre os ninivitas, mesmo eles sendo cruéis, grandes pecadores. Agora, você consegue imaginar como os ninivitas passaram esses 40 dias sem saber se eles haviam sido perdoados ou não? Sem saber se Deus havia recebido do arrependimento das orações deles? Porque eles não conheciam o Senhor.
mas eles creram na pregação de Jonas. E eles esperaram. Será que eles dormiram bem da noite do dia 39 para o dia 40? Sabendo que aquele seria o dia da destruição? Agora imagina o alívio quando o dia 41 chegou. E eles ainda estavam lá. E eles perceberam que Deus havia ouvido o clamor do coração deles e havia perdoado eles e poupado eles do juízo. Essa também deve ser a sensação, essa também deve ser a atitude do nosso coração ao tomarmos consciência de que nós, assim como os ninivitas, merecíamos o juízo do Senhor, mas Deus nos perdoou e nos acolheu como seus filhos amados. Para terminar, gostaria de ler um último texto que está em Lucas capítulo 11, verso 29. E existe uma relação muito importante entre o acontecimento de Jonas 3 e essa passagem de Lucas 11. Diz assim: visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, olha Jesus citando Jonas pregando o evangelho para os ninivitas em Jonas 3. O Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Olha o verso 32. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus citou Jonas 3, a história de Jonas. O arrependimento dos ninivitas foi tão impactante que o Filho de Deus, Jesus Cristo, por volta de 800 anos depois de Jonas 3, citou a ocasião e afirmou que no dia do juízo final, no dia onde Deus irá de julgar vivos e mortos, estará no seu trono aquela geração de ninivitas que ouviu a pregação de Jonas e se converteu, aparecerá ao lado de Jesus e servirá de testemunha de acusação e de condenação contra a geração a qual Jesus pregou. Porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, mas os homens da época de Jesus não se arrependeram diante do Filho de Deus, que é superior a Jonas. Olha só. Além disso, muitos teólogos acreditam nisso, e eu acredito também, que não apenas a geração dos tempos de Jesus será condenada pelos ninivitas, mas também todas as gerações que ouviram a palavra de Cristo Jesus, desde que ele veio entre nós em forma humana até os dias de hoje, não se converteram dos seus maus caminhos e não se arrependeram, também serão julgadas pelos ninivitas. Os ninivitas julgarão os povos, porque eles se converteram diante da pregação de um homem falho como Jonas. Mas a geração de Jesus e todas as que vieram depois ouviram a pregação de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é maior que Jonas, e mesmo assim não se entregaram ao Salvador. Isso é muito sério. Os ninivitas ouviram a pregação de um pregador relutante, de coração ruim, que pregou uma única frase e que continha somente juízo e condenação. Nós ouvimos a pregação do Evangelho de Cristo Jesus através de pregadores brilhantes que estão desejosos em seus corações para nos ver nos caminhos do Senhor, para nos ver arrependidos dos nossos pecados, que pregam milhares de frases, grandes exposições da palavra e que além de juízo e condenação, falam sobre amor, sobre misericórdia, sobre graça de Deus, sobre bondade de Deus. E mesmo assim nós continuamos fugindo do Senhor. Qual é a nossa desculpa? O que nós falaremos se no dia do juízo nós nos apresentarmos diante do trono sem a revelação, sem a cobertura do sangue de Jesus e olharmos nos olhos dos ninivitas?
e vemos que eles se converteram diante de um homem como Jonas. Que Deus possa transformar o nosso coração à luz dessa palavra. Que Ele se revele a nós como um Deus misericordioso que nos dá segundas chances. Que espera de nós obediência e colaboração no avanço do seu reino na terra. Que nos leva ao arrependimento e responde com graça àqueles que abandonam seus maus caminhos. E que no final de tudo, no dia do juízo final, nós não estejamos entre aqueles que serão condenados frente ao testemunho dos ninivitas, mas estejamos também ao lado de Jesus, prestes a viver a eternidade, imersos na bondade de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos entregamos diante de Ti nessa noite e confessamos o nosso pecado, a dureza do nosso coração. Nós confessamos que nós, por muitas vezes, amamos mais o pecado do que o Senhor. Nós fazemos as nossas próprias vontades, nós fugimos da Tua vontade por causa do nosso orgulho, da nossa teimosia, do nosso pecado. Mas, Senhor, nessa noite nós declaramos que queremos viver segundo a Tua vontade. Senhor, derrama sobre nós um renovo, uma segunda chance. Senhor, que possamos começar do zero. Se nós estamos fugindo do Senhor, nos resgata, nos restaure, nos reenvia para servir a Tua igreja, para servir o Teu reino. Senhor, nos ensina a como edificar o Teu reino, a como cooperar na obra missionária, no avanço do Evangelho, na edificação da Sua igreja, da igreja local e da toda a igreja que existe nesse mundo. Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor é misericordioso e compassivo e que por causa da Sua eterna aliança, o Senhor nos alcança com graça. E Senhor, nos fortalece, aumenta a nossa fé, nos faz mais apaixonados pelo Senhor e pela Tua palavra e nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, para que no último dia, frente ao trono do Senhor, estejamos entre aqueles que creram e que confiaram a vida no Senhor e que possamos viver a eternidade ao Seu lado, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém.